Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. SESI Múltipla Salvador. Olá, 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 olá. Meu povo lindo, bonito. Olá, olá, meus queridos amigos. Boa noite. Boa noite a vocês, meus alunos. Professor Rodolfo Pamplona, meu mestre, chegando aqui. Apresentação do professor Rodolfo, mestre querido. Está processando aqui, logo, logo o professor Rodolfo vai estar com a gente. Olá, meu amigo, eu estou aqui, firme e forte como um prego na areia, no meio do Como é que isolamento tá? social. Grande torcedor do Bahia. Bora Bahia, vamos em frente. E Meu aí, meu mestre aí, amigo, como é professor. que estamos aí nesse momento de isolamento, participando de mais uma live, né, dizer do prazer, da satisfação de ver você, que foi meu aluno na graduação já há tantos anos, hoje já brilhando no magistério, né, e ter a oportunidade de bater um papo contigo, dizer da minha a honra em aqui participar e dizer também, né, que está sendo uma maratona de lives. Eu estou fazendo uma média de 4 a 5 lives por dia, né? Tá cansativo, mas eu jamais ia deixar de participar uma com você hoje, que é uma pessoa muito querida. Deixa eu fazer, desde já nesse momento inicial, né, que as pessoas estão entrando ainda, registrar aqui um abraço especial a Carlos Henrique Bezerra Leite, nosso amigo, professor também, está participando da live, já vi entrar aqui também, o professor Lauro de Campos, lá de São Paulo, que está entrando também aqui, e eu vi também a doutora Larissa Leite, lá de Itaperuna, Rio de Janeiro, né, que é junto de Rio de Janeiro com Minas Gerais, tudo juntinho, né, e que está assistindo, participando das lives, me ajudando, inclusive, a baixar. Estou vendo a doutora Ed Francis Souza, que eu vou fazer uma live com ela amanhã de manhã, já divulgo aí com vocês, e vou dar essa oportunidade, enquanto o pessoal está entrando aqui, para registrar também a satisfação de bater esse papo com você, estamos aí à sua disposição esses 40 minutos, e também que depois eu vou entrar numa outra live, que eu também não podia recusar com meu irmão, Pablo Esposo Galiano, essa noite também, aí a gente vai falar sobre o tema de direito civil, lá especificamente, né, falando sobre novos danos, pessoal da responsabilidade civil. Então vai ser, sem sombra de dúvida, uma grande oportunidade de todos nós conversarmos. E, querido, estou à sua disposição para perguntar, para responder, para fazer o que você achar que é importante nesse momento. E, pessoal, tem muita gente, estou muito feliz que eu estou vendo muita gente tem assistido outras lives aqui, já participando. O pessoal diz, terceira live comigo hoje, ótimo, né? Lauro pergunta que horas vai ser hoje com o Pablo. Assim que terminar aqui, tá? Essa aqui começou às 7, às 8 eu começo com o Pablo, né? E amanhã vão ter mais. Eu estou fazendo um calendário de lives. As pessoas entram em contato comigo. Doutora Lorena Brandão, professora, vereadora, também está aqui participando. Né? Eu vejo assim, é sempre uma oportunidade. Eu não recuso nada. O problema é que às vezes eu tenho que agendar, colocar um pouco mais para frente. Já estou agendando lá para maio, porque está difícil continuar a fazer, que eu atendo todo mundo, será um prazer participar de todos. Mas aí essa aqui era uma live que está muito do coração, marcada já há bastante tempo. Estou à disposição, querido Bruno. Você manda, pergunte, use-me, abuse-me, estamos à disposição de todos. Mestre, obrigado pelas palavras gentis, pelo seu carinho de sempre. Seu brilhantismo só é superado pela sua humildade. Queridos amigos, nós estamos agora no privilégio, na honra de ouvir o meu mestre na Faculdade de Direito, da UFA, também em pós-graduação, e realmente o mestre de uma grande geração de juristas. E, professor, nós estamos diante de um momento extremamente paradigmático. Paradigmático por atingir valores, por atingir a economia, por atingir a sociedade e até a própria compreensão do ser humano. E, obviamente, nós estamos observando a importância do direito do trabalho. Eu achei interessante que uma live do senhor, o senhor comentou que, em alguns momentos, algumas pessoas pensaram, após a reforma trabalhista, para que estudar direito do trabalho? E observamos que o direito do trabalho, que só tem contexto, só tem razão de ser no capitalismo, ele se manifesta de maneira indelével num momento como esse. Todos querem compreender o direito do trabalho, o empregado, o empregador e até mesmo quem não é um empregado seletista,
porque sabe que existem reflexos econômicos que certamente podem afetar o Estado como um todo. Então, Exatamente. em direito do trabalho, em um contexto como esse, nós temos o objetivo de traçar alguns pontos da MP 927 e da MP Perfeito. 936. Mestre, sobre a Exatamente. MP 927, um ponto que me tem sido muito perguntado, inclusive por clientes na advocacia, é a possibilidade ou não de aplicação do fato do príncipe, que tem origem lá no direito administrativo, dentro do contexto do coronavírus, esse contexto de estado de calamidade determinado pelo Decreto Legislativo 6 de 2020. Gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre isso, sobre essa aplicação ou não do fato do príncipe. Eu vou juntar, porque, na verdade, há praticamente duas perguntas nesse ponto, e eu respondo com o maior prazer. A primeira circunstância é verificar a lógica da MP 927. A lógica da MP 927 é de manutenção dos postos de trabalho. Ela, inclusive, na verdade, para mim, ela é uma primeira parte que veio a ser complementada pela MP 936, e aí depois a gente comenta sobre a liminar, sobre o que for, mas a lógica da MP 927 com a MP 936 é de manutenção dos postos de trabalho. E por isso a 927 trouxe em um aspecto ativo, ou seja, pensar nesse ponto e manter a manutenção do posto de trabalho, seja com o teletrabalho, seja com a questão dos bancos de horas invertidos, com a compensação de feriados, e mínimos, o que for, e, dentro desse ponto, também com a antecipação das férias individuais e coletivas. Aí o que é que acontece? Simultaneamente a MP 927, que já trouxe aquele malfadado artigo 18 da suspensão sem nenhum tipo de pagamento, né, começou-se a suscitar, na verdade, um pouco antes e principalmente no momento em que ela veio, a aplicação do fato do príncipe com base no artigo 486 da CLT, ou, eventualmente, a própria noção de força maior do artigo 502 e 503 da CLT. Trata-se, nessa situação, de dispositivos que são anteriores à Constituição de 88, não foram adaptados à nova realidade constitucional e, por isso, fazem menção, inclusive, à indenização de antiguidade, que é do artigo 477 e do 478, que na prática não existe mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque se diz, quero analisar o fato do príncipe com base na MP 427, eu digo, a MP 427, na verdade, ela quis ter a ideia, que foi a continuidade da 436, de manutenção. Não dá para manter, e pensando na 436, em que pese a liminar de ontem, não dá para suspender, vamos pensar em extinguir. Tudo bem. Só que aí, eu vou fazer em duas etapas. Eu falo agora sobre o fato do príncipe, que foi a pergunta, mas se você quiser que eu fale com força maior, eu faço em outra pergunta. Quer-se suscitar o 486? Pode. Bem, nada nos é pertencente senão nosso livre pensamento. Pode-se suscitar? Pode. Mas como é que seria uma procedimentalização para suscitar o 486? Na verdade, o indivíduo iria despedir, dizendo que não tem mais como continuar a atividade em função daquele ato governamental, supostamente, porque a própria noção do fato do príncipe, você tem que indicar qual é o ato. O ato é o ato do município de fechar a atividade, é um ato do governo do estado de fechar uma atividade de uma terminal rodoviária, é um ato do presidente da República, especificamente da União, então você precisa individualizar. Aí, nesse ponto, o indivíduo é despedido, não recebe nada, e aí ele vai ter que ir para a Justiça do Trabalho, ajuizar a reclamação trabalhista contra o empregador, e aí o empregador, em defesa, suscita que efetivamente não pagou, mas com base no ato de autoridade. E aí, claro, a gente não vive em ditadura, a gente tem uma coisa mínima, que é um direito fundamental, falando contraditório. Aí a gente vai especificamente agregar, trazer ao processo, uma espécie de denunciação da lide, né, da autoridade correspondente, que vai ter direito à defesa. E aí vai se fazer instrução da postulação como um todo e, claro, também da discussão sobre o ato de autoridade, porque sabe-se lá o que a autoridade vai suscitar no caso. Fixada a decisão, e olha, obviamente, cabe contraditório, e se tiver, entre aspas, uma condenação da Fazenda Pública, pode até ter remessa ex officio. E aí o que é que acontece?
com o reconhecimento e o trânsito em julgado na Justiça do Trabalho desta reconhecimento do fato do príncipe, remete-se o processo para a Justiça Comum, provavelmente estadual, porque vai ser alegação de ato municipal ou estadual, mas, sei lá, pode ser da federal se fosse uma alegação de ato em referente à União. E aí, lá na Justiça Federal, é que dá-se continuidade à ação e, obviamente, à execução. É claro, eu não sou menino, estou no campo já do magistério há 25 anos, a magistratura também, conheço, e muita gente escreveu sobre o fato do príncipe no passado, com base no artigo 114 originário da Constituição, para dizer que tem o entendimento de que essa execução seria na Justiça do Trabalho, mas o fato é que não há decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não há discussão especificamente sobre essa recepção ou não, não há uma explicitação que a previsão, e ela que está lá no 486, tenha se modificado. Então, e ainda levando em consideração que as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal foram sempre de esvaziamento de competência do seu trabalho, eu não duvido que essa previsão originária lá da CLT, que manda remeter para a Justiça Comum, vai prevalecer. Então, no final das contas, com toda a liberdade, Bruno, cada advogado, cada assessoria jurídica, ele deve ter a estratégia que acha conveniente em função da situação do seu cliente. Isso é inevitável, isso é da própria... É uma questão causuística, né? Hã? Uma questão causuística, portanto. A fundamentação do advogado, ao peticionar, para saber se vai suscitar ou não 486. Mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista social e econômico, suscitar o 486 é a pior solução para o trabalhador. A pior. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque, de fato, ele não recebe absolutamente nada, né? Por quê? Porque nessa circunstância vai se remeter lá na Justiça do Trabalho. Ah, mas vem cá, o que já era devido anteriormente não vai ser pago? Ah, sim. O cara não está querendo pagar a parcela acessória, vai pagar isso? Então, fatalmente, nós vamos ter desmembramentos de parte das postulações na Justiça do Trabalho para o que seja efetivamente devido pelo empregador, independentemente da extinção do vínculo ser executado no Justiça do Trabalho, e a parte da extinção, que em tese é muito pequena, porque a remissão do 486 essa é a indenização de antiguidade. Então, a priori, no rigor da ponta da faca, é somente a multa do FGTS de 40 para 20, e em função de algumas a tese nesse sentido, e dá para suscitar algo semelhante em função, naturalmente, da previsão do distrato. Eu já pensar lá para o 502 daqui a pouco, né? Talvez em relação... Ficou travada. Estou conseguindo ouvir o senhor. O senhor está me ouvindo? Bruno, você está me vendo aí direitinho? Pronto, estou lhe ouvindo agora. Beleza. Estou ouvindo. Uma pausa aqui. Estou à disposição. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Estão ouvindo bem? Dê um sinal aí. Muito bem. Professor, eu acho que ficou claro a questão. Inclusive, o senhor faz uma análise... bastante sólida da estruturação e do desenvolver processual. Eu agradeço. Eu acho que ficou claro para todos que ouviram, que vai depender, obviamente, da estratégia que vai ser adotada pelo advogado, pela assessoria jurídica, do bom peticionar e do caso concreto de cada cliente. Exatamente. Porque, de fato, agora, contudo, no aspecto social, como o professor Rodolfo colocou, é a pior solução para o empregado. Não mantém o posto de trabalho e, efetivamente, o objetivo das medidas provisórias é a manutenção do emprego, é a continuidade da relação empregatícia. Inclusive, o princípio da continuidade é um dos princípios que norteiam todo o direito do trabalho. Professor, obrigado. Eu não diria melhor. Agora, eu queria ponderar com o senhor o seguinte: quanto à questão que muitas pessoas estão perguntando sobre o tópico do Covid 2019 enquanto doença ocupacional. A mim me parece que o Covid 2019 não é automaticamente uma doença ocupacional,
mas vai ser necessário demonstrar processualmente um nexo de causalidade. É esse o raciocínio que o senhor tem, o entendimento que o senhor pensa, Esse é o professor? raciocínio. O que é que a gente precisa explicitar? Quando alguém faz uma pergunta sobre isso, essa é a questão que é importante. Há previsão específica da MP de não enquadramento das infecções decorrentes do coronavírus como doença ocupacional. E é claro, não é doença do trabalho, não é doença ocupacional. Qualquer um de nós pode estar submetido a isso, ainda que eventualmente tenha contraído isso dentro do ambiente de trabalho, porque não sabemos exatamente quem é que está contaminando quem está contagiando alguém. E essa é a perspectiva. Por quê? Porque nós sabemos das suspensões e dos afastamentos. Então, não se enquadra especificamente para efeito previdenciário, para assistência judiciária previdenciária correspondente, para pensar em responsabilidade civil do empregador, a priori. Mas é claro que, para o cara que é profissional da atividade médica, o indivíduo é médico, é enfermeiro, é médica, é enfermeira, está atuando na frente de combate especificamente, a possibilidade de se enquadrar como uma doença contraída no trabalho, aí é uma questão de mudar, querer a lei transformar o branco no preto e o preto no branco, quando tem muito mais do que 50 tons de cinza. Né? A gente precisa realmente compreender isso de acordo com o mínimo de razoabilidade. É preciso ver o nexo de causalidade, naturalmente. Sim, é isso mesmo. Eu fico feliz porque foi um raciocínio e, quando indagado, procurei responder e encontrar o fundamento da sua resposta me deixa mais confiante e ainda mais seguro. Professor, um outro ponto que eu entendo ainda para trabalhar a MP 927, que muitas pessoas comentam, é a questão do artigo 2º da MP. Eu entendo que aquele artigo 2º da MP, ele é um dos artigos mais perigosos dela, porque ele dá um poder ao acordo individual, à autonomia individual da vontade, que, em tese, vai prevalecer até mesmo sobre as convenções, as normas coletivas e sobre a lei, encontrando limitação, contudo, na Constituição. E eu tinha feito, inclusive, para clientes meus, para constituintes, aditivo contratual de contrato de trabalho a tempo parcial por meio de acordo individual escrito. Uhum. E eu entendia que isso, em tese, não contrariava a Constituição, porque o artigo 7º, inciso 6º, diz irredutibilidade salarial, salvo acordo ou convenção coletiva. Mas quando vamos para contrato parcial, nós não estamos reduzindo o salário. O salário, proporcionalmente, está sendo mantido. Então, tecnicamente, foi meu raciocínio. Quando a MP 936, que a gente vai falar daqui a pouco, entrou em vigor, ela tratou sobre uma das possibilidades, né, do benefício emergencial, o BEPER, né, como a gente viu na última live, o BEPER. O professor colocou no benefício emergencial de manutenção do nível de renda. Prestei atenção, estava lá na live, estudando com o meu mestre. E eu vi que uma das possibilidades é a suspensão contratual e a outra a redução de jornada e de salário. Mas eu entendo que não há, em tese, uma inconstitucionalidade material. Agora, no entanto, nós tivemos, já para falar de assunto recente, para quem está entrando agora, decisão que eu até publiquei no meu Instagram, @BrunoZoniMarbach, uma decisão recente da relatoria do ministro Lewandowski sobre o tema. E ele entendia que, feito o acordo individual escrito, o que a MP determina, que tem força de lei, embora não seja lei, 10 dias para comunicação ao sindicato, e o sindicato poderia propor a negociação coletiva. Caso o sindicato se permanecesse inerte, então considerava-se o acordo individual escrito como válido. Eu queria que o senhor comentasse sobre se o senhor considera que existiu inconstitucionalidade da MP 936 nesse particular ou não. Olha, Bruno, em primeiro lugar, estou falando da parte inicial aí da sua exposição agora. Eu só posso dizer que eu estou com orgulho paternal, porque você, nessa parte inicial, você resumiu o meu raciocínio de forma mais brilhante do que eu. Olha, eu não faria melhor. Você disse exatamente o que eu tenho defendido e que às vezes eu fico... A live travou, não estou conseguindo ouvir o senhor. Alô, alô? Alô? Agora, apareceu. Apareceu. Estou perfeitamente. Então,
Não é a lógica de redução salarial e o cara continuar fazendo a mesma coisa. Não, é uma jornada a tempo parcial, propriamente dito, uma flexibilização para admitir uma jornada a tempo parcial em função de uma necessidade. Então, você explicou de maneira cirúrgica. Eu estou aqui com orgulho paternal. Eu digo assim, olha que sensacional. O Bruno entendeu perfeitamente a minha tese, que eu estou defendendo desde lá da primeira rodada lá com o Renato Saraiva, com o Vônia, com o Otávio Calvi, sobre a MP 927 e dizendo, já pensando na MP 936. Então, na verdade, concordo integralmente, seu raciocínio para mim, eu sou suspeito para dizer porque é literalmente o que eu acredito. E aí, no final das contas, o que é que aconteceu? Eu tenho todo um respeito, não somente na minha condição de magistrado, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Saul Quadros, está participando aqui também da nossa live, um abraço, ex-presidente aqui da Grande mestre, amigo de meu pai. Exato, isso aí. E aí, o que acontece? Eu estou dizendo, com todo o respeito que tenho ao doutor Ricardo Lewandowski, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, professor da USP, alguém que domina muito o direito penal, especificamente, mas a decisão dele, em que pese está sendo aplaudida por alguns colegas, ela, na verdade, esvazia a MP 936. Esvaziou. Sim. Porque, tornou inócua, na verdade, eu não vou dizer isso, quem sou eu, e eu não critico decisão judicial de forma alguma, mas dá uma impressão que, inclusive, ela é extrapetita em alguns aspectos. Por quê? Porque note que a previsão constitucional do condicionamento à negociação coletiva é para redução salarial. Foi a decisão, do jeito que está redigida, está levando até para suspensão. Hipótese que, tradicionalmente, da própria previsão legal da CLT, nós temos suspensão pela via individual. É só imaginar, sim, por exemplo, para o serviço militar ou outras modalidades de suspensão. Então, sim, na verdade, está indo um pouco além desse ponto. O julgamento, inclusive, já foi antecipado, né? Tinha sido pautado para o final do mês, para o dia 23, já foi antecipado para 16/4, porque a grita é enorme, né? E note, a gente não pode falar, né, e digo com liberdade, tem que ter muito cuidado, né? Não pode dizer que a decisão ela tornou sem efeito a MP 936, não, porque aí é bobagem, porque, na verdade, ela tornou sem efeito prático o acordo de redução ou o interesse maior das empresas, porque aí elas vão ter que ficar numa situação refém de um procedimento de negociação coletiva. Mas a MP continua existindo. Se, aplicando as regras da MP com a decisão do Supremo, que eu acho que não vai ser sustentada, ela não vai se manter, né? Então, também acho que não. O que é que vai acontecer? Você vai ter a aplicação lá do BEPER, né? Lá do benefício emergencial de manutenção de emprego e renda. Entende? Isso. Aí sim. Mas perceba que, na prática, ela retira muito interesse. E aí o que é que vai acontecer? A situação mais cruel de todas. Gente, então não pode ser, vai ter que esperar a negociação e os sindicatos podem não estar muito bem. Então eu vou te pedir. Eu tenho ouvido isso, eu participei de uma live de manhã com um advogado brilhante lá de Goiás, o Rafael Lara, e ele dizendo, doutor, estou sentindo uma situação, que eu sou advogado de empresa de construção civil, e aí o que acontece? A empresa está dizendo o seguinte, vamos apostar, vamos fazer o seguinte, vou botar todo mundo no aviso prévio. Está todo mundo no aviso prévio. Sim, sim. Por quê? Porque eu tenho 30 dias, né? Não tem como cumprir, não é aviso prévio cumprido em casa, é aviso prévio, só que o cara não tem como comparecer porque não pode se deslocar, e se em 30 dias resolver essa situação, eu digo, desconsidere o aviso prévio, quiser continuar, fica. Não quiser, está despedido. Ou seja, nós estamos numa situação terrível. E mais ainda, com a circunstância de uma liminar que foi proferida depois que a MP já estava produzindo efeitos. Ou seja, até ontem, nós temos situações de atos jurídicos perfeitos, estabelecidos sob a vigência de uma norma que já era exigível, para ir para, nesse ponto, buscar. O pessoal dizendo que eu estou com cara de cansado. Estou mesmo, eu estou uma maratona de lives, eu estou uma média de 5, 6 lives. Eu estou nessa isolamento trabalhando mais do que no meu dia a dia, porque cansa, às vezes, ficar tanto tempo com
é o computador, o notebook, e eu estou no exercício da magistratura, mantendo os processos em dia. Vou fazer minha postagem de tentação hoje de noite, está tudo zeradinho de novo. Graças a Deus. Nós precisamos que todos, dentro do possível, manter a produtividade, mas esse é o momento onde o professor se revela tão necessário para produzir conhecimento, para esclarecer as pessoas, inclusive para que nós tenhamos tranquilidade. Que é uma fase difícil, mas quando sentimos que aqueles que trabalham a mente e o intelecto permanecem nessa construção, nós certamente nos motivamos a continuar estudando. Nossos alunos aí que estão nos ouvindo, meus alunos netos intelectuais, professor Rodolfo, meus alunos aí eu tenho alunos de graduação, de pós-graduação, do cursinho do Sérgio Salvador Múltipla. Isso aí é uma boa para professor tá? Leandro Fernandes, que foi seu contemporâneo lá na UFBA também, brilhante. Meu contemporâneo. Trabalho lá em Pernambuco. Graças a Deus, nós temos o privilégio de estar aqui contando com pessoas tão queridas. E eu, nesse momento, me sinto honrado de ombrear com o meu mestre, o meu professor, na igreja, na nossa faculdade, nossa casa. Gente, dando continuidade, professor, um ponto que eu acho que é relevante. Muitas pessoas perguntam sobre a questão do teletrabalho. O teletrabalho que também foi tocado pela MP 927, onde nós temos um regramento distinto, sobretudo do que está previsto na CLT, no artigo 75A, pela desnecessidade de concordância do empregado para que ele vá para o regime de teletrabalho. Basta o aviso com 48 horas de antecedência e o aditivo contratual escrito. O que o senhor pensa sobre isso? Eu penso que o teletrabalho é a melhor medida dentro do contexto. O senhor acha que a forma como a MP regulou o teletrabalho foi correta, foi adequada? Sinceramente, sim, Bruno. Você sabe que eu tenho essa perspectiva de atuar e analisar criticamente os dispositivos. As pessoas, às vezes, se entregam às paixões políticas e fazem a crítica porque vem de um lado ou de outro. Eu não tenho essa perspectiva. Eu acho que a MP 927 veio do governo federal e veio muito bem feita. Tem erros, tem dificuldades, tem a questão de uma norma feita mais apressada, sim, mas com a perspectiva de manutenção de posto de trabalho. E sem sombra de dúvida, a ideia de colocar o empregado, porque o empregado, nessa circunstância, ele não pode comparecer ao serviço, não se recomenda que vá ao serviço por uma noção de isolamento. Se ele pode prestar esse serviço de forma remota, pelo teletrabalho, pelo home office, ter flexibilizado isso para essa circunstância episódica, temporária, limitada no tempo, fez muito bem. Eu nesse ponto, aplaudo, sim, acho que é o caminho. Agora, o que é que eu tenho que lhe dizer? E é uma coisa que, numa última mesa redonda lá com o Renato, com Vólia e com a Rafaela Simonetti, a gente discutiu, foi uma bola dividida. Eu e Renato defendendo uma coisa, Vólia e Rafaela defendendo outra. Entendemos eu e Renato, que a previsão de colocar o empregado em teletrabalho faz com que se afaste, nessa circunstância, da possibilidade de redução. Alô? Fez um barulho, não ouvindo? Está ouvindo bem? Estou ouvindo. Estou ouvindo bem. Possibilidade de redução de salário. Não há como. Por quê? Porque as hipóteses do artigo 62, né, da CLT são hipóteses de trabalhadores sem controle de jornada. E a redução da MP, né, pensando na redação original, não, entre aspas, com essa circunstância, eu não vou chamar de lambança, essa circunstância da decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski, o que é que nós temos? Nós temos que a redução salarial era possível com a redução proporcional da jornada. Ora, se não tem controle de jornada, não há que se falar de redução salarial. Então, nesse ponto, se o empregado pode, porque aí também é o seguinte, não é botar o empregado em teletrabalho para não fazer nada, é botar o empregado em teletrabalho para fazer o que é possível dentro das suas atividades. E dentro dessas atividades não tem horário para trabalhar. Essa é uma discussão. Ele tem atividades que ele precisa cumprir. Porque se eu tiver controle de horário, vai desvirtuar o teletrabalho. Perfeito. Gente, estamos tendo aqui uma aula. Aproveitem, sempre bebam do conhecimento que lhes for disponibilizado. As palavras dos sábios
devem em silêncio ser ouvidas. Estou aqui calado, ouvindo, aprendendo. E é um privilégio, velho, estar aqui com o senhor de novo. Lembrei da faculdade, agora não teve como. Prática trabalhista, o homem lá no quadro, soltando direito de trabalho, eu lá, ó, anotando até pensamento, até espirro. Gente, é importante falar que a MP 936, ela não se aplica. Você foi meu aluno em 2006. Gente, 2006. Tem tempo, viu? Estamos até que a gente está conservado, né, velho? Tem uma aluna sua aí, chamada Fernanda Manuela, disse: Bruno, minha pergunta. Faz a pergunta da menina antes que o tempo acabe. A pergunta de Manuela, sim. Manuela fez a seguinte pergunta, mestre, até olhar aqui no Instagram. Ela falou: Bruno, minha pergunta. Eu falei: aguarde a live. Ela fez assim, ó. Posso adiantar uma pergunta? Ó, digamos que o empregado foi contratado apenas um mês. O empregado contratado apenas um mês. A empresa fará suspensão do contrato de todos os funcionários. Como fica a situação deste empregado, considerando a aplicação das normas para recebimento do seguro-desemprego? E aí ele responde, Manuela, primeiramente, quem recebe seguro-desemprego não recebe o BEPE, não recebe o benefício emergencial de manutenção do emprego e renda. Quem é que não recebe o BEPE? Quem recebe seguro-desemprego, quem recebe BPC, benefício previdenciário, quem é político com mandato e quem ocupa cargo público como servidor público ou até mesmo como emprego público. Então, estes não recebem o BEPE. Então, se ele recebe seguro-desemprego, não recebe o BEPE. Agora, se ele entrou agora na empresa, seu contrato pode ser suspenso? Pode até 60 dias. Se ele entrou agora na empresa, pode existir a redução da jornada e proporcionalmente a redução do salário? Pode, com os temperamentos, a interpretação conforme do artigo 11, parágrafo 4º da MP, que foi dada recentemente pela relatoria do ministro Lewandowski. Essa é a resposta para você. Professor, nessa linha? Nessa linha, perfeitamente. Só acrescentaria que eu não vi aí na leitura da pergunta dela, mas se ele tiver em contrato de experiência, né, aí é possível se pactuar individualmente a suspensão da cláusula de experiência para depois. E isso sempre pode. Só para antecipar, porque eu estou muito preocupado com o tempo, né? Alguém está perguntando sobre a gestante, acho que é a professora de França, que eu vou fazer uma live amanhã com ela, né? Nessa circunstância, pode haver suspensão. Não houve mudança, pelo menos seguindo as diretrizes do TST sobre o tema, não há diferença em relação à gestante. Então, pode haver suspensão do contrato de trabalho também, tem que se observar, enquanto contrato vigente, a questão da estabilidade, mas, se por acaso for um contrato de duração determinada de uma gestante, nós vamos ter também a aplicação correspondente. Então, não muda a disciplina da gestante com essas novas características. Maravilha. Mestre, obrigado pela resposta. Um outro ponto que eu também gostaria de perguntar ao senhor, pedir para o senhor nos ensinar, como é que funciona a questão da redução da jornada e do salário na MP 936. Como é que funciona e como é que fica o BEPE nessas circunstâncias? Como é que, enquanto o governo colabora, enfim, queria que o senhor explanasse para os nossos espectadores um pouco sobre isso. Sim, olha, bem, eu posso explicar, mas eu tenho que fazer para o pessoal que entrou depois o registro. Com a decisão do Lewandowski de ontem, o interesse de se fazer a redução e a suspensão, né, na verdade, a viabilidade prática disso foi muito modificada. Por quê? Porque como é que era antes da decisão do Lewandowski? Nessa circunstância, nós estamos pensando em redução da jornada de trabalho com a redução proporcional. Isso era feito por um acordo. E aí, Bruno, você que é um discípulo querido, que também ensina tanto trabalho quanto civil, eu digo, é o momento do pessoal repensar a teoria do negócio jurídico, saber o que estão falando. Por quê? Porque acordo individual não é determinação unilateral. Então, é realmente conversado, verificar, fazer os termos, faz-se um acordo com o empregado nessa perspectiva. A gente sempre sabe que tem a questão da vulnerabilidade, da questão da própria noção da medo do pós-trabalho, mas é algo que deve ser objeto, o diálogo deve ser estimulado, é feito o contrato, comunica-se a situação, faz-se isso, comunica-se ao sindicato e faz a suspensão com habilitação, seguindo as regras da própria MP 936. Ela está explicitado, a gente teria que ler
top para explicar para o pessoal. Mas fazendo a habilitação, que já está saindo a MP também, estava, né, com o direcionamento sobre isso. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, trava tudo. Porque qual é a decisão? Vou agora explicar, ou seja, isso aqui é literalmente uma live atualizadíssima. Como é que eu faço a redução e a suspensão hoje com essa decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, né, enquanto ela ainda produz efeito? Bem, eu vou ter que negociar com os empregados a ideia, que a gente pode otimizar como é que seria essa redução ou essa suspensão, e aí eu tenho que comunicar ao sindicato para que essa negociação seja tomada à frente. Claro, por que não comunica logo ao sindicato direto? Porque aí vai ser um acordo coletivo direto. Entende? Quer fazer direto no sindicato? Pode, também pode, mas isso já podia antes. Agora, na verdade, imaginando algum efeito prático, você vai acertar com os empregados, mas vai comunicar ao sindicato para ver se o sindicato toma a frente, aceita isso ou não. Se o sindicato não aceitar, aí ele vai ter que, nesse ponto, entrar na negociação para verificar o que muda ou não. Imagine, porém, situação que o sindicato não aceita, na verdade, nem responde. E até o prazo para a resposta precisa de embaixo de declaração da decisão do ministro Lewandowski. Por quê? Porque o prazo original era de 8 dias, mas a própria MP baixa para 4 dias, e aí ele menciona 10. Então, na verdade, a priori, no rigor da ponta da faca, nós teríamos 4 dias para o sindicato responder. Mas aí o que acontece? Ele Travou um pouco. Travou um pouco, mestre. Não estou conseguindo ouvir o senhor. Pessoal, vocês estão ouvindo o professor Rodolfo? Alô, alô? Alô, alô? Alô? Tá me ouvindo? Pronto. Então, vou ser rápido. Vai ter que ser a última pergunta, que o Pablo já está ligando aqui para eu já me preparar antes de fazer. Então, dentro dessa linha, o que acontece? Você vai ter que trazer para o sindicato. Se o sindicato não responder, teria que chamar a federação e a confederação. A Glória e o Bezerra Leite estão suscitando, e eu acho interessante, que já faça a comunicação para todo mundo, para tentar otimizar tempo e resolver isso logo, né? Porque a situação é emergencial. Mas o fato é que a previsão legal correspondente é sucessiva. Eu quero dizer a todo mundo, essa live chegou a mais de 200 pessoas ao vivo, aí é muito legal, né? E fico muito feliz com isso. Vamos ver aí no final o número total. Mas eu quero dizer que para mim foi uma honra, um prazer, um privilégio ter esse momento de conversa com você, Bruno. Quero dizer aos amigos que estão nos assistindo que sigam aí o jovem Bruno. O Instagram dele é Bruno Zuani Barbac, né? Sigam também o SES Múltipla Salvador, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Possível, me siga também aqui no Instagram, R Pamplona Filho, né? E, se possível, veja, essa live, eu pretendo baixar também essa live lá no meu Instagram, lá no meu YouTube, no canal Papeando com Pamplona, e vou registrar também no canal Pamplona. Então, sigam meus 2 canais do YouTube, é um prazer estar com vocês. Bruno, a palavra é sua para nossas considerações. Pela sua docilidade, pelo cuidado paternal que o senhor teve na faculdade e tem comigo até hoje, pós-graduação, e me orientando sempre. Amigos que me ouvem, que são meus alunos, esse é um homem que tem não apenas a ilustração, a intelectualidade e a cultura, porque ela se torna vazia, se torna até ruim quando não é acompanhada por humildade. Mas como a humildade precede a honra, quando você une humildade com cultura, com intelectualidade a serviço das pessoas, você tem realmente o direito que é prático, o direito que é feito por seres humanos para servir seres humanos. Mestre, obrigado por tudo, obrigado por aceitar o meu convite e estamos juntos. Aguardo outras oportunidades de estarmos papeando e pensando no nosso direito que amamos tanto. Um abraço. E convidar todo mundo aqui para 8 horas entrar no site da OAB Bahia ou da OAB Jovem, que a gente vai estar transmitindo, eu e Pablo, por lá, né? Prestigiando também a Ordem dos Advogados aqui. E aí está pedindo para repetir o canal do YouTube. São 2 canais do YouTube. É canal Papeando com Pamplona e canal Pamplona. Você vai ter esse material disponível gratuito. Siga aí no Instagram, SES Múltipla Salvador. Siga Bruno Zuani Barbac, o nome é grande, é difícil, mas você vai achar lá esse bonitão aí. E siga também R Pamplona Filho.
Um beijo a todos e todas. Até a próxima. Um abraço. Tchau, mestre. Tchau, tchau. Queridos Grava amigos. aí, deixa a Tchau, live tchau. salva. Deixa a live salva. Vou deixar. Queridos amigos, tivemos a oportunidade de ouvir uma das maiores mentes do direito do trabalho e eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham realmente usufruído disso. Nós todos estamos bastante felizes com a presença do professor Rodolfo. Logo mais, nós temos uma live aqui também às 8 horas do professor Gamil Feppel e o professor Adenir Marinho, uma das autoridades do direito eleitoral, as conexões do direito penal e direito eleitoral. Gamil foi meu aluno, hoje é meu colega há muitos anos, uma dos maiores penalistas do Brasil, e é com o Ademar Marinho, que é, sem sombra de dúvida, um dos homens que mais entende aí do direito eleitoral também no Brasil. É verdade. Então bebam. Temos essa live 8 horas e temos ao mesmo tempo, acho que dá para dar uma passadinha nas duas, a live do professor Rodolfo com o professor Pablo. Um abraço, meus queridos. Um abraço, mestre. Um abraço. Tchau, gente. Como é que eu...